Glória a Deus. Nós vamos continuar nossa série, essa é a terceira semana da série Coisas Maiores. E nós tivemos na primeira semana o Fabiano ministrando um pouquinho, falando daquilo que Deus fez na vida dele, falando de coisa, de uma cura, de uma intervenção de Deus no coração dele. Foi algo muito grande e nós sabemos que Deus opera coisas grandes na nossa saúde, opera coisas grandes em todas as áreas, e nós aprendemos um pouquinho do que Deus fez na vida dele. Na segunda semana eu falei um pouquinho sobre nós crermos. Para nós experimentarmos coisas grandes, nós precisamos crer, nós precisamos ter convicção, temos fé em Deus. E hoje eu quero falar aqui com você de um tema também que vai mexer muito com você, a força que nos leva mais alto, a força que nos leva mais alto. Existe, querido, uma força dentro de nós, que nos impulsiona para nós experimentarmos coisas maiores, para nós crescermos em Deus, amém? Então você pode ter expectativa, não no homem, não nas circunstâncias, mas tenha expectativa em Deus. E eu quero começar falando um pouquinho da criatividade. O ser humano, ele é criativo, nós todos somos criativos, e assim, se você pegar hoje na internet, naquele Instagram lá, você sabia, tem tantas coisas lá que falam de novidades das pessoas, e nós vemos tantas coisas acontecendo, mas eu quero contar duas aqui que é muito interessante, para você ver até onde vai a criatividade do ser humano. Um homem, ele tinha uma Ferrari, um carro muito simples, uma Ferrari só, nada mais que isso, e o carro estava com problema na embreagem. Esse homem, ele dirigia tratores, ele tinha lá muitos tratores, ele era um fabricante de tratores, e um dia o carro dele com problema, ele foi até a Ferrari lá na Itália e disse o seguinte: olha, meu carro está com problema na embreagem. E quem atendeu ele? O dono da Ferrari. E o dono da Ferrari falou assim: olha, você não entende nada de carro, por que você não vai dirigir seus tratores? Aquilo mexeu com aquele homem, insultou ele ficou incomodado, e ele saiu dali decidido. Olha até onde vai a criatividade do ser humano. Ele saiu decidido daquele lugar a construir um carro que fosse concorrente à Ferrari. E ele construiu nada mais, nada menos que a Lamborghini, só por conta dessa situação. A criatividade do ser humano vai muito além do que nós podemos imaginar. Por conta de uma situação, ele foi lá e construiu uma Lamborghini, e hoje a Lamborghini que você conhece, ou pelo menos já viu, ou pelo menos já viu na televisão. Eu tive o privilégio o meu ex-patrão tinha uma Lamborghini, e eu tive um privilégio de conhecer a Lamborghini de perto, um carro incrível, maravilhoso, sensacional, muito bom, e foi construído a partir dessa situação, da criatividade do ser humano. Uma outra situação também que eu vi, dois amigos na Austrália, eles criaram uma lavanderia móvel, mas ok, uma lavanderia móvel, só que tinha um propósito. Qual era o propósito? Interessante o propósito deles, era sair pelas ruas da Austrália, lavando roupas dos moradores de rua. Eles paravam o carro, lavavam as roupas dessas pessoas, e iam embora lavar roupas de outras pessoas. Criatividade, nós todos somos criativos. E a criatividade, queridos, ela desperta em nós o desejo de nós experimentarmos coisas maiores. A criatividade, quando nós somos criativos, nós pensamos num projeto, nós pensamos uma ideia, nós temos um plano, nós ficamos alegres, nós ficamos com adrenalina lá em cima, nós ficamos entusiasmadíssimos para ver aquilo sendo realizado. Fruto da nossa criatividade. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quando nós não somos criativos, ou quando nós não usamos a nossa mente criativa, o poder que há em nós para criarmos algo novo, nós ficamos desanimados, nós ficamos abatidos, nós ficamos tristes, nós ficamos amargurados, nós ficamos com a fisionomia lá embaixo. Quando nós não usamos essa criatividade que vem de dentro de nós para fazer algo novo, nós desanimamos. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu me converti, muito antes de se converter,
algo que me incomodava na igreja evangélica era a postura da igreja. Era a postura da igreja. Quem é a igreja, queridos? Nós somos igreja, você é a igreja. E isso me incomodava, porque eu olhava para a igreja, eu olhava para as pessoas, eu via uma fisionomia triste, uma fisionomia amargurada, uma fisionomia cansada, uma fisionomia, sabe assim, para baixo. E eu acompanhava minha mãe já na igreja desde pequenininho, eu via minha mãe indo para a igreja, voltando, às vezes umas reuniões que tinham, uma bênção de oração, mas no fim da oração eu ouvia os comentários e os irmãos falando assim, um perguntando para o outro, como é que estão as coisas? Aí o irmão falava assim, está uma luta, está um desafio, está difícil, eu não aguento mais. E aí eu via lá com minha mãe, os cristãos, um conversando com o outro, sabe, um pessoal triste, uma igreja retrógrada, uma igreja atrasada, uma igreja que não evoluía. Eu ficava pensando, eu nunca quero ser uma igreja, eu nunca quero ser crente, eu nunca quero ser cristão em um sistema de igreja que me leva para baixo. Eu quero fazer parte de uma igreja, eu quero fazer parte de uma estrutura que tem alegria, de uma estrutura que me leva para ver coisas grandes, para viver coisas grandes, para viver coisas maravilhosas em Deus. Eu olhava para a estrutura de vestimenta da igreja, com todo respeito, mas eu confesso que me assustava. Eu falava, meu Deus do céu, nunca quero, de forma alguma, não quero mesmo, porque eu creio que o nosso Deus é um Deus que traz alegria, é um Deus que faz nós andarmos em novidade de vida. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque se nós, há um propósito de Deus, eu e você como cristão, nós precisamos tomar posse dessas verdades, vivermos coisas grandes, porque quando nós vivemos coisas grandes, nós vamos expressar a satisfação que o Espírito Santo coloca dentro de nós para as pessoas. As pessoas vão ver você alegre, vão ver você feliz, vão ver você de cabeça erguida, vão ver você andando em novidade de vida. Isso faz toda a diferença. É isso que vai atrair as pessoas para Cristo, é isso que vai atrair as pessoas para Jesus. Então eu quero te dizer uma coisa, não seja uma pessoa andando para baixo. Queira viver de uma estrutura onde você vive, experimentando coisas grandes. Amém? Experimentando novidade de vida. E tem um texto na Bíblia que é uma promessa, eu gostaria que nós lêssemos juntos lá, em Coríntios 2, de 9 a 10. 1 Coríntios 2, de 9 a 10. Olha que interessante isso aqui. Diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Quando eu leio essa passagem aqui, que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, e eu já falei aqui, eu quero só reforçar, a igreja de Coríntios era uma igreja muito parecida com a nossa. Não na estrutura física, os templos lá eram diferentes dos nossos, mas a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha lutas, desafios. E talvez nesse momento Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e falando o seguinte: olha, tem coisas grandes para vocês, existem promessas para vocês. Quantas vezes, queridos, nós já lemos esse texto, ouvimos esse texto, pregamos sobre esse texto, mas nós não tomamos posse desse texto. Por quê? Porque nós achamos que as coisas melhores, o que está escrito aqui, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, é para um outro tempo, é lá para o céu, é para a eternidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não, é para esse dia, é para hoje, é para agora, é para esse tempo, é para a nossa vida, amém? Você toma posse? Mas sabe qual que é o problema que acontece nas nossas vidas? É que aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, que quem revela todas as coisas aqui, não são as circunstâncias. Por exemplo, se você chegar amanhã na sua empresa
e alguém, ou no seu trabalho, alguma coisa, um projeto, alguém vai falar assim: olha, você vai ser promovido, você vai ganhar um aumento, amém? Você vai casar, amém? Quem quer casar aí? Você vai, enfim, tantas coisas boas. Aí você fala assim: cara, Deus realmente tem feito muita coisa na minha vida, eu tenho vivido o que a Bíblia está dizendo aqui, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, porque está acontecendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso grande equívoco, queridos, é acreditar nas promessas de Deus baseado naquilo que nós estamos vendo, porque a Bíblia está dizendo aqui que quem revela as coisas de Deus para nós é o Espírito Santo de Deus, amém? É o Espírito Santo que revela as coisas para nós, é Ele, é o Espírito Santo que nos faz subir mais alto, é o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos leva para um nível maior. Mas quando nós olhamos com os nossos olhos naturais, nós achamos que é exatamente porque nós estamos vendo uma situação, nós estamos vendo uma área resolvida, ou uma área acertada, nós ficamos felizes e falamos: Deus me ama, ou eu tenho o favor de Deus. Mas deixa eu dizer, antes de nós experimentarmos o favor de Deus no mundo físico, nós experimentamos o favor de Deus dentro de nós, amém, querido? Você experimenta dentro de você, você tem convicção de que você é mais que vencedor, de que você é mais que vencedora. Antes de você ver as coisas acontecendo, você já levanta de manhã, já acorda, já determina: eu sou mais que vencedor, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e o Espírito Santo me leva para experimentar coisas grandes, amém? É o Espírito Santo, nós precisamos tomar posse dessa palavra. Agora, queridos, quando eu vejo a Bíblia falando exatamente isso, me prometendo que tem algo grande, eu não sei você, mas eu fico muito, muito animado, muito motivado, entusiasmadíssimo, pensando: eu, um pobre mortal, uma pessoa comum, uma pessoa simples, uma pessoa tão frágil, humanamente falando. Mas quando a Bíblia diz que eu posso ir mais alto, quando a Bíblia diz que existem lugares mais altos, eu não tenho outra opção a não ser pegar essa promessa e viver essa promessa na minha vida, amém? Decida viver as promessas de Deus, decida caminhar em cima da palavra de Deus, decida ser uma pessoa que vai além das circunstâncias, que passa por cima, querido. O problema é que existe um grande adversário nosso, chamado medo. E quem coloca o medo? O diabo. O diabo coloca o medo, mas você sabe, você já aprendeu, você já ouviu falando aqui N vezes: o diabo é um derrotado, ele é um mentiroso, ele está debaixo do seu pé, por isso nós não precisamos temer ao diabo, amém? Nós precisamos tomar posse. E aí, com isso, nós ficamos com medo, muitas vezes, de fracassar. Nós ficamos muitas vezes com medo de não dar certo, porque o medo, ele já coloca um obstáculo nas nossas mãos, na nossa frente, e nós ficamos ali pensando como pular esse obstáculo. E aí nós fracassamos sem fazer nada, sem ter atitude, sem pular, sem se mexer. Sabe, irmãos, eu quero te encorajar, você, a experimentar, deixar o Espírito Santo que está dentro de você conduzir a sua vida. Decida deixar o Espírito Santo que está dentro de você a conduzir os seus passos, as suas decisões, os seus sonhos, os seus projetos, porque com o Espírito Santo não tem fracasso, não tem. Tem uma frase que talvez você já leu, já estudou, já viu, já ouviu, que eu gosto muito, que é de um dos presidentes dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que diz o seguinte: se fracassar, ao menos que fracasse ousando grandes feitos, de modo que a sua postura não seja nunca a dessas almas frias e tímidas, que não conhecem nem a vitória e nem a derrota. Existem pessoas, queridos, lógico que isso é aqui uma frase, mas existem pessoas que elas não saem do lugar. Elas não caminham, elas não andam, elas não têm atitude, elas não se movem, porque elas estão com medo, estão
preocupadas com os obstáculos. Mas por que isso acontece? Por que nós não atingimos, muitas vezes, o nível alto que Deus tem para nós? Por quê? Porque nós não reconhecemos que quem está dentro de nós é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Tenha consciência disso, caminhe em cima disso, viva com isso, acorde pensando, eu posso ter tantas dificuldades, eu posso não ter habilidade na área A, na área B, eu posso não ser a melhor pessoa, mas eu tenho o Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo, está resolvido, a minha vida vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir. Glória a Deus. Esse aplauso eu combinei com a pessoa, cada hora R$50. Queridos, e a Bíblia tem muitos exemplos. Tem um exemplo que é um exemplo positivo, um exemplo bom de uma pessoa que não se... ela acreditou, ainda que essa pessoa, na verdade, ela questionou. Era um homem de Deus, era um temente a Deus, mas questionou Deus. Houve uma promessa estabelecida para essa pessoa, mas ainda assim ela questionou. Mas mesmo questionando, ela decidiu dar passos para experimentar coisas grandes. Natanael, você já deve ter ouvido, em João conta a história de Natanael. Eu vou ler um trecho aqui, mas deixa eu só contextualizar para você. Natanael era um amigo de Filipe. E pelo que conta a Bíblia, eu fico pensando que talvez Natanael e Filipe já se conheciam. E pelo contexto que está ali, pela interpretação do texto que está ali, eu imagino que Natanael não estava bem. Natanael estava passando por alguns problemas, Natanael estava com algumas dificuldades, Natanael estava com algumas lutas. Por quê? Natanael, o Filipe volta, encontra Natanael e diz assim: Natanael, eu encontrei o Messias, eu encontrei o cara, eu encontrei a pessoa que vai resolver os nossos problemas, eu encontrei a pessoa que vai resolver a nossa vida. A impressão que eu tenho é que eles já tinham conversado, talvez em uma outra ocasião, e Natanael falou: cara, não tem jeito, não dá, eu estou cansado, eu estou desanimado, nada vai dar certo na minha vida, eu nunca vou experimentar coisas grandes, eu nunca vou ver coisas grandes. Talvez isso não está na Bíblia, mas eu fico imaginando, porque Filipe já volta e fala: Natanael, cara, eu encontrei a pessoa que vai resolver os nossos problemas. E Natanael começa a questionar. Natanael pergunta para ele: mas quem é? Como que é? Onde é? De onde vem? O que fica? O que acontece? O que vai ser? E ele começa a perguntar várias coisas. E Filipe fala: é lá de Nazaré. Aí Natanael questiona de novo: não é possível, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é possível, não esquece. E Filipe desafia, Filipe encoraja Natanael e fala: vem e vê. Vem e vê. Nessa hora, sabe, queridos, muitas pessoas preferem muitas vezes ficar paralisadas onde elas estão. Natanael tinha uma decisão: ficar ali chorando as lágrimas, ficar ali reclamando da vida, ficar ali sofrendo, ou sair daquele lugar, acreditar em Filipe e tomar uma atitude para experimentar coisas maiores, para experimentar coisas grandes. E a Bíblia diz aqui, olha que interessante, eu vou ler o finalzinho aqui, João 1, 50 e 51, disse assim: Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Aí Jesus faz uma promessa para Natanael, porque Natanael estava lá, debaixo da árvore, sofrendo, talvez numa sombrinha, sossegado, tomando água de coco, se divertindo ali debaixo da sombra. Filipe volta: cara, vamos sair daí, vamos andar, vamos caminhar, vamos viver, vamos tomar posse de coisas grandes. E ele começa a perguntar, questiona uma coisa, questiona outra, questiona isso, questiona aquilo. E ele resolve ir. E Jesus chega para ele e fala assim: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Deixa eu só ler aqui para você entender um pouquinho
para ficar melhor. Ao ver Natanael se aproximando, do 46, perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Quando Natanael foi, que ele encontrou Jesus, Jesus já fala algo a respeito de Natanael, e Natanael já bate de frente com Jesus. Já bate de frente, ele fala: espera aí, você me conhece de onde? Nunca nem vi você na fila do pão e tal, não sei o quê. E ele fala: eu te conheço. Aí Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Isso não é nada. Jesus disse para ele: você verá coisas maiores do que essa. Essa foi a promessa para Natanael. E essa é a promessa para as nossas vidas, amém, queridos? E aqui Jesus continua no 51 e diz assim: então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ah, que promessa, querido. Que promessa é essa aqui? Natanael era uma pessoa boa, nós lemos aqui, era um israelita, acreditava em Deus, mas estava passando por dificuldades, estava passando por problemas, estava passando por lutas, e ali ele é encorajado, ele é desafiado por Filipe, para experimentar coisas maiores, e aí é uma promessa: você verá coisas maiores. Essa promessa na vida de Natanael fez toda a diferença, queridos, e assim é para as nossas vidas. Uma coisa é eu chegar para você e dizer: você verá coisas maiores, você verá coisas maiores, você verá coisas maiores. Uma coisa sou eu dizer. Outra coisa é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus ministrando nas nossas vidas, falando: você verá coisas maiores. Nós só acreditamos quando nós ouvimos Deus, se nós temos convicção de que quem está dentro de nós é o Espírito Santo. Porque quem confirma, quem testifica, nós lemos aqui: olho nenhum viu, ouvidos nenhum ouviram o que Deus tem para as nossas vidas. Mas quem que testifica isso? O Espírito Santo. Nós só acreditamos nisso se é o Espírito Santo. O que eu estou dizendo aqui para você, você só pode tomar posse, não somente pelas minhas palavras, mas pelo Espírito Santo que está dentro de você, testificando no teu interior, que você pode experimentar coisas maiores. E você que tem o Espírito Santo sabe que Ele ministra a sua vida, que Ele fala com você. Agora, queridos, quando Natanael ouve isso, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que sair do lugar. E ali a Bíblia diz o seguinte, João 1,46, pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Filipe: vem e veja. Eu acredito que os questionamentos nos dias de hoje, ele até faz um pouco de sentido, porque é óbvio que, humanamente falando, nós temos que olhar e vemos crise, vemos lutas, desafios, circunstâncias, problemas, dificuldades, isso tudo existe, aos olhos humanos, isso existe, mas o que nós precisamos é tirar os nossos olhos físicos e colocar os olhos espirituais, porque é com os olhos espirituais que nós vamos enxergar coisas maiores. Você pode dizer um amém? Amém, queridos? É com os olhos espirituais. Então aqui, Filipe, ele desafia, Natanael vai, e ele começa a acreditar em uma realidade. Eu creio que questionar, muitas vezes até tudo bem. O problema é quando nós colocamos culpado, nós colocamos a culpa nos questionamentos e paralisamos. Porque Natanael estava debaixo daquela árvore, e ele decidiu sair. Ele poderia falar: não tem jeito, eu vou ficar aqui, eu vou ficar descansando, minha vida é isso mesmo, eu não vou, nada vai mudar. Mas ele resolve sair debaixo da árvore. Quantas vezes nós paralisamos nos nossos questionamentos? Quantas pessoas deixam de experimentar grandes coisas em Deus, através da igreja, porque questionam a igreja? Quantas vezes nós perdemos o melhor na nossa vida
pessoal, porque nós questionamos situações, questionamos pessoas, questionamos família, questionamos o sistema, questionamos o governo, paralisamos. Se Natanael ficasse ali debaixo da árvore questionando, não tem jeito, a minha vida não dá certo, não vai acontecer nada, ele estaria lá até hoje, deixaria de experimentar coisas grandes. Houve uma promessa, Jesus falou para ele: você verá coisas maiores. Mas para ele ouvir Jesus falando, ele primeiro precisou sair, ele precisou ir em direção, ele precisou deixar a árvore, deixar a sombra, sair da zona de conforto, sair do conforto ali e tomar atitude. Queridos, nós todos aqui temos sonhos. Quantos sonham? Quantos têm sonhos aqui? Sonhos, você tem sonho, a maioria não tem, eu só vi uma parte levantando as mãos. Não é pecado sonhar. Quantos sonham aqui com alguma coisa na vida, querido? Glória a Deus, porque você sonha, isso prova que você está vivo. Uma pessoa que não tem sonho já, meu Deus, ela parou no tempo. Se nós temos as pessoas que não têm o Espírito Santo, não conhecem a Deus, não têm revelação do poder que o Espírito Santo tem para nos levar para o alto, sonham, imagina quem tem que sonhar muito mais, temos que sonhar muito mais, mas a questão é que muitas vezes nós não queremos ter esse esforço para conquistar os nossos sonhos. Tem uma frase que é muito legal, essa frase, do Augusto Cury, que diz assim: sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produzem pessoas fracassadas. É uma frase forte e é uma verdade. Nós precisamos entender, quando nós não sonhamos, nós perdemos o foco, perdemos o entusiasmo, perdemos a alegria e começamos a morrer. Quando Natanael recebeu aquela promessa de coisas maiores, talvez ele passou por lutas, passou por desafios, passou por crise, querendo voltar para baixo da árvore. Não, eu quero ficar lá embaixo da árvore, porque embaixo da árvore eu vou receber sombra, eu vou receber ali, vou ficar na minha vida. Quantas vezes você está no chamado de Deus, no tempo de Deus, no propósito de Deus, e muitas vezes a nossa carne grita, querendo que nós voltemos para baixo da árvore, mas não tem jeito. Se você voltar para baixo da árvore, você não verá coisas maiores. Você não vai experimentar coisas grandes. Se você voltar, se você recuar, se você olhar para trás, você não vai experimentar coisas grandes. Eu lembro na minha vida, uma situação que eu estava com tanta luta, tantos desafios, assim, querendo crescer, sonhando, porque eu sempre sonhei muito, mas aquela guerra entre carne e espírito. E o Espírito Santo ministrou algo comigo. Não tem retorno, não tem volta, a ponte foi quebrada. Se você voltar, não tem acesso. Tem pessoas aqui nessa noite, tarde para a noite, que precisam quebrar a ponte. Porque tem pessoas que pensam assim: talvez Natanael passou por isso, se não der certo eu volto. Se eu não for experimentar coisas grandes, eu volto. Jesus prometeu, mas está demorando muito, eu vou voltar. E você sempre pensa na ponte. Enquanto nós não quebrarmos a ponte que nos dá acesso ao passado, queridos, nós vamos ficar querendo voltar no passado. E quantas pessoas estão presas no passado, talvez sendo acusadas pelo diabo, acusadas pelo inimigo, mentira de Satanás, dizendo que você é um derrotado, dizendo que nada dá certo, e você tem vontade de voltar. Mas por que você quer voltar? Porque tem uma ponte. Teve uma vez que eu estava, isso já faz bastante tempo, nós estamos 6 anos aqui como tempo integral, depois que eu me desliguei da empresa, e teve uma ocasião que eu estava assim, passando por conflitos, e eu pensei: cara, eu vou voltar, eu vou ligar para o meu ex-patrão e eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou continuar trabalhando lá na empresa e tal, não sei o quê, porque vai ser melhor, vai ser não sei o quê, e tal. Aquilo ali foi um momento que o Espírito Santo me levou. Enquanto você estiver com essa ponte construída,
você vai querer voltar. Enquanto você está pensando em voltar, você demonstra que você não confia em mim. Ou você quebra a ponte, ou você vai ficar sempre nessa. Naquele dia, queridos, isso faz algum tempo já, eu quebrei a ponte definitivamente. Definitivamente. Eu não sei qual é a ponte que você tem que quebrar, mas tem pessoas, muitas vezes, olhando para trás e querendo voltar. Talvez Natanael, debaixo daquela árvore, ele pensou, puxa, vou ou não vou? Saio ou não saio? Zona de conforto, desafios. Não tem como, nós para experimentarmos coisas grandes, nós vamos ter que passar por desafios. E é interessante que quando nós passamos por desafios, nós crescemos. E para cada desafio Deus dá uma estratégia. O Espírito Santo nos ajuda. Deixa eu contar uma história para você. Um homem, ele precisava de emprego. Só que ele não conseguia emprego. O desafio dele era trabalhar, o desafio dele era arrumar um emprego. Ele não arrumava emprego por nada, e ele queria trabalhar de vendedor, colocou no coração que era vendedor, só que esse homem era gago. E ele queria porque queria ser vendedor. E ele trabalhou, correu, não conseguiu, até que ele foi num lugar que vendia Bíblias. E ele se ofereceu para trabalhar, para vender Bíblias. Aí a pessoa falou, mas como você vai vender Bíblias sendo gago? Ele falou, deixa eu vender Bíblias. Ainda contra tudo e todos lá, deixar esse homem vender Bíblias. E ele começou a vender, ele saía com 200 Bíblias e voltava depois de um tempo, vendia as 200. Passou mais um tempo, ele vendia 500, vendia 1000, vendia não sei o que, e o tempo foi passando, ele vendia, e começou a virar um estouro na empresa. Todo mundo ficou pensando, cara, qual o segredo desse cara? Ele não sabe falar direito, ele gagueja e está vendendo Bíblia. Conclusão, ele se tornou o maior vendedor de Bíblia da empresa. Marcaram um congresso para ele explicar, para ele dar uma palestra mostrando, falando como que ele vendia Bíblia. Estava lá vendedores, diretores, presidentes, todo mundo reunido esperando ele falar. Deram o microfone para ele e falaram, nós gostaríamos que você contasse como você vende Bíblia, como que você está tendo sucesso, como que você está vencendo esse desafio. E ele começou contando, ele falou, contando lá na palestra, gagava para pessoas e se ela queria comprar Bíblia ou que queria que eu lesse. A pessoa me dá 2, me dá 3, me dá 4, me dá 5, me dá quantas? Me dá 20 Bíblias de uma vez. Imagina. Queridos, o Espírito Santo, seja qual for o desafio que você tem, o Espírito Santo nos ajuda. Eu creio que esse vendedor de Bíblia tinha o Espírito Santo. Amém? Então, não fique olhando para os desafios, vai para cima, conquiste. Amém, queridos? Outra coisa, uma coisa que eu e você precisamos experimentar. Nós precisamos parar de culpar as pessoas. Talvez esse vendedor de Bíblia podia culpar todo mundo, culpar a mãe dele, falar o que me aconteceu com minha mãe, com meu pai, que eu nasci gago. Quantas vezes nós culpamos as pessoas, a autorresponsabilidade é nossa, nós precisamos assumir. Tem pessoas que olham, olha, minha vida não deu certo por causa de fulano, minha vida não deu certo por causa da empresa, minha vida não deu certo por causa disso. Na verdade, queridos, eu confesso que muitas pessoas acreditam que elas estão paralisadas por causa de pessoas. Talvez filhos, quantos filhos falam, não, minha vida nunca foi para frente porque eu não tive pai.
Eu sei, queridos, o quanto é difícil crescer sem a presença do pai. Meu pai foi embora, eu tinha 3 anos. Mas eu não culpo meu pai pelos meus erros. Eu não culpo, eu corri atrás, eu fui para cima, eu fiz, sabe? E aí depois que eu conheci Deus, eu tive o Espírito Santo, minha vida mudou. Mais ainda, mas nós culpamos a igreja, culpamos pessoas. Assuma a autorresponsabilidade. O que você é hoje não é culpa de ninguém. O que você será amanhã não vai ser culpa de ninguém. O que nós seremos daqui 10 anos não será culpa de ninguém. Será culpa das nossas atitudes, das nossas decisões. Se nós continuarmos embaixo da árvore, nós não veremos coisas maiores. Amém? E caminhando para a conclusão aqui, eu quero falar um pouquinho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a força motriz para as nossas vidas. A força motriz para nós irmos mais alto chama-se Espírito Santo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Natanael, ele ouviu a promessa, ele foi desafiado, saiu debaixo da árvore, ouviu a promessa, ele viu. E mais do que isso, ele tomou posse de uma unção para ser praticante das promessas. Não só viu e ouviu sobre coisas maiores, mas ele tomou posse para praticar, para impor as mãos, para declarar que coisas maiores aconteceriam. Deus quer fazer nas nossas vidas a mesma coisa. Deus quer que nós ouvimos, quer que nós experimentamos, mas quer que nós também pratiquemos coisas maiores. E aqui quando Natanael estava ouvindo a promessa, é uma coisa que a Bíblia fala, queridos, muitas vezes nós não damos conta de prestar atenção nos detalhes. Mas Jesus diz assim: vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, isso aqui é uma promessa incrível. Imagina você. Talvez você pense assim: eu preciso conhecer o cara. Eu preciso falar com a pessoa X. Eu preciso ter contato com a pessoa Y. Porque quando eu tiver contato, quando eu falar, quando eu fizer, quando acontecer, isso vai mudar a minha vida. Mas você não precisa disso, sabe por quê? Porque você já tem o cara dentro de você, e ele chama-se Espírito Santo. E a Bíblia fala que nessa promessa para Natanael, que também atinge as nossas vidas, existe um anjo. Imagina, querido, um anjo descendo e subindo todos os dias sobre a sua vida, te abençoando, te guardando, abrindo portas, te livrando. Queridos, abrindo os caminhos para você. Nós temos esse anjo que vem sobre as nossas vidas todos os dias. A Bíblia fala, vocês vão ver anjos descendo e subindo. Creia nisso, você pode tomar posse dessa palavra. Você pode tomar posse dessa verdade. Anjos descendo e subindo a seu favor, abrindo caminhos, tirando obstáculos, tirando dificuldade, luta, problema, te dando acesso a coisas grandes, às coisas maiores. Eu não sei você, querido, mas eu não consigo separar a minha vida física da minha vida espiritual. Eu espiritualizo tudo, porque eu tenho certeza que quem move a minha vida chama-se Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que nos coloca na beira assim, no monte e nos lança para coisas grandes. Você já viu aqueles pássaros que ele está ali com o filhotinho e ele empurra o filhotinho? E às vezes ele voa lá e pega o filhotinho, traz de volta, põe de novo, empurra. Se nós olharmos para isso, nós vamos, puxa, isso não existe, não pode fazer isso. Mas aquele filhotinho só vai aprender a voar se ele der passos grandes, se ele sair daquele lugar, se ele caminhar e voar. E quantas vezes nós somos como esse filhotinho, o Espírito Santo nos lança, mas Ele está nos protegendo de nós cairmos, da queda. Se nós formos cair, Ele nos pega no colo, Ele nos dá assistência. Você precisa ter convicção disso, querido. E para aqui, eu creio que aqui se consumou, Lucas 24:49, se consumou a promessa
para Natanael e também para as nossas vidas. Diz assim, Lucas 24:49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Eu vou pedir para você ficar em pé, por favor. E nessa noite, eu sei que você tem muitos sonhos, você tem muitos projetos, você tem muitos planos, mas peça uma coisa só. As coisas maiores ela só vai acontecer se nós formos revestidos pelo Espírito Santo. Se do alto vier um revestimento. Por que a Bíblia fala revestidos? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. Só que na nossa caminhada nós precisamos ser revestidos todos os dias, para nós irmos, caminharmos, avançarmos. Então, antes de você olhar para os seus sonhos, seus alvos, coisas grandes que Deus fará na sua vida, você ora pelo Espírito Santo. Ora pelo Espírito Santo, peça ao Espírito Santo, aumenta dentro de mim, aumenta no meu interior essa fome, essa sede, essa paixão, essa intimidade. Deixa o Espírito Santo mexer no seu interior, queridos, porque, deixa eu dizer uma coisa para você, coisas maiores fala de coisas sobrenaturais. Sabe o que é sobrenatural? Sobrenatural é você sendo o que você foi chamado para ser, na sua condição, como uma pessoa normal, uma pessoa comum, sendo levantado com autoridade sobre a terra, sobre aonde você está, na sua família. Isso é sobrenatural, isso é grande. O sobrenatural vem de Deus, mas as nossas ações precedem o sobrenatural. Nós precisamos dar passos, precisamos pensar grande, precisamos agir. Então nessa noite, fala, Espírito Santo, venha sobre a minha vida, recaia sobre a minha vida. Começa a orar agora, começa a pedir, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, em nome de Jesus.